Oi, crianças! Pronto para mais uma aulinha? Então vamos lá! Hoje nós vamos ter aula de linguagem e sociedade. E para dar início, vamos ver que dia é hoje? Hoje é dia 16 de junho de 2020. Hoje é nosso segundo dia da semana. Ontem foi segunda e hoje é terça. Então, a gente vai dar início à nossa aulinha. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de ontem, que a tia mostrou. Vocês gostaram da historinha? O que é que acontece na historinha? Do sapinho e da cobrinha. O sapinho, ele conhece a cobrinha, né? Eles vão para uma floresta e eles se conhecem. Então, eles passam o dia todo brincando. E o sapinho, ele ensina a cobrinha a fazer uma coisa, que é o quê? A pular, a saltar. E a cobrinha também ensina o sapinho a fazer o quê? O que é que a cobra faz? Ela faz o quê? Ela rasteja. Então, ela ensinou o sapinho a rastejar. Aí eles passam o dia todo brincando e quando vê, já é quase de noite, então eles vão para casa. O sapinho, ele chega em casa o quê? Rastejando. E a cobrinha saltando. Então, a mãe do sapinho pede para ele ter cuidado com a cobra, porque a cobra, ela pega e diz que a cobra não presta. Mas aí, o que é que acontece na casa da cobrinha? A mamãe cobra diz o quê? Para a cobrinha fazer o quê? Quando vê o sapinho? Comer ele vivo. Então, quando é no outro dia que eles se reencontram, cada um se lembra o que a mamãe pegou e pediu. Então, a cobrinha, ela querendo, mesmo com a mamãe dela dizendo para comer o sapinho, ela não come o sapinho. Então, eles pegam e se distanciam. Dizem que não pode mais brincar com o outro. Então, eles só pegam e se lembram o que eles tinham feito no dia anterior, que tinham brincado. Então, é isso que acontece na historinha. Acaba um pouquinho a historinha triste, né? Porque o sapinho e a cobrinha não podem ser mais amiguinhos, não podem brincar. Mas essa é o que acontece na historinha. Então, como a mamãe cobra pede para a cobra comer o sapinho vivo, isso é o que acontece na cadeia alimentar das cobrinhas. As cobras, elas comem os sapos. E os sapos, eles comem os insetos. E então, isso acontece mais ou menos na cadeia alimentar deles. Por isso que a mamãe cobra pediu para a cobrinha comer o sapinho vivo, porque faz parte da cadeia alimentar deles. A tia depois vai estar mostrando para vocês a cadeia alimentar, só para vocês terem uma ideia como é isso. A tia já tinha explicado a relação da cadeia alimentar dos animais, né? Também das pessoas. Então, a tia vai estar depois mostrando para vocês, só para vocês entenderem o que a tia quis dizer, tá bom? Então, olha só, crianças, essa é a cadeia alimentar da cobra. Primeiro tem o vegetal, que são as plantinhas. O grilo come esse vegetal, que são os insetos que comem as plantinhas. O sapo, ele vai comer o grilo, os insetos, e a cobra vai comer o sapinho. Então, na historinha, a cadeia alimentar que sucede, a cobra pega e come o sapinho. Então, por isso que a mãe do sapinho pediu para se afastar da cobra. E depois tem o gavião, que come a cobra. Mas era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Como funciona a cadeia alimentar da cobra. A cobra come o sapinho, tá bom? Depois de a gente ter falado um pouquinho, né, sobre a cobra, a gente vai falar também um pouquinho sobre o sapo. E para falar sobre o sapo, vamos cantar uma musiquinha? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Também tem outra musiquinha do sapo, que é aquela: sapo cururu,
na beira do rio. Quando o sapo canta maninha, é porque tem frio. E assim vai a musiquinha. Então é mais ou menos isso que a tia queria falar. É só cantar a musiquinha pra gente falar um pouquinho sobre o sapo, já que a gente tinha falado da cobra. Então, depois de a gente ter visto na aulinha de linguagem, ter conversado um pouquinho sobre a historinha lida, ter falado sobre a cobrinha e ter visto uma cançãozinha sobre o sapinho, a gente vai iniciar nossa aulinha de sociedade. E hoje a gente ainda vai continuar vendo sobre os meios de transporte, que a tia já vinha conversado com vocês sobre os meios de transporte. Então, a tia vai mostrar para vocês algumas imagens de meios de transporte, tá bom? Então vamos lá, crianças. A tia vai mostrar para vocês algumas imagens de meios de transportes. E eu quero que vocês digam para a mamãe, ou para o papai, ou quem estiver com você, quais esses meios de transportes que a tia vai mostrar. E também vocês vão dizer se eles ficam na água, na terra ou no ar. Então vamos lá. Olha só esse primeiro meio de transporte. Que meio de transporte é esse? Ele é um carro, muito bem. E o carro, ele fica onde? Ele fica na terra, no ar ou na água? Ele fica na terra, muito bem. Vamos à próxima imagem. Olha só essa imagem. Que meio de transporte é esse? É um navio, muito bem. E o navio, ele fica onde? Ele fica na água. E essa imagem? Que meio de transporte é esse? É a ambulância. E a ambulância, ela fica onde? Na terra. Então, é um meio de transporte terrestre. Também, o meio de transporte terrestre é o carro. E o navio, ele é um meio de transporte aquático. Vamos lá ver a próxima imagem. Que meio de transporte é esse? É um avião. E o avião, ele fica onde? No ar, no céu. Então, ele é um meio de transporte aéreo. Olha só essa próxima imagem. É um balão. E o balão, ele fica onde também? Ele fica no ar. Muito bem. Então, ele é um meio de transporte aéreo. Olha só a próxima imagem. Que meio de transporte é esse? É um barco. Muito bem. E o barco, ele fica onde? Ele fica na água. Então, ele é um meio de transporte aquático. Olha só a próxima imagem. Que meio de transporte é esse? É uma moto. Muito bem. E a moto, ela fica na terra. Então, é um meio de transporte terrestre. E esse meio de transporte? Ele é o quê? É um submarino. E ele fica onde? Na água. Então, ele é um meio de transporte aquático. E vamos à última imagem. Que meio de transporte é esse? É um helicóptero. E ele fica onde? No céu. Então, ele é um meio de transporte aéreo. Então, a tia mostrou para vocês alguns meios de transportes, mas ainda tem outros, terrestres, aquáticos e também aéreos. Espero que vocês tenham gostado. Depois de ter visto as imagens, né, que a tia mostrou, ter falado sobre os meios de transporte, ter visto os meios de transporte e ter falado aonde cada meio de transporte pertence, vocês vão estar realizando a atividade do livro, que é na página 48. Aqui tem um meio de transporte, que é o barco, e depois vocês vão pegar e pintar o mar para ajudar o barco a atravessar, tá bom?
essa é a nossa aulinha de hoje. A nossa aulinha termina aqui, mas até amanhã.